Com muita honra, eu ocupo a palavra a mim oferecida. Eu gostaria de corrigir algumas coisas que foram colocadas aqui até agora. Uma é que a Petrobras quebrou pela corrupção do PT. A corrupção foi do sistema político. Inclusive, os corruptos, os que indicavam e mantinham diretores, continuam no governo dando opiniões sobre curas tópicas dos sintomas da crise que nós vivemos hoje. Eles foram os patrocinadores dos diretores ladrões e continuam aí dando opiniões. Em segundo lugar, este roubo não tinha uma significação fundamental para a crise que nós vivemos hoje. A Petrobras passou a viver em dificuldades pela ação dos Estados Unidos para combater o domínio do comércio do petróleo da Arábia Saudita, da Venezuela e do Brasil com o pré-sal. Ela investiu pesadamente no shale gas e o petróleo caiu de $140 para $30, enquanto a Petrobras havia investido, inclusive em refino, com todo o processo de corrupção, superfaturamento e tudo mais, em dólar. Então, ela passou a não arrecadar para pagar o que ela devia, porque o barril de petróleo desce de $140 para $30. Isso posto, nós vemos que a crise não foi uma crise de corrupção. E que os corruptos sejam todos recolhidos a enxovias públicas, cadeia para eles, não há dúvida nenhuma. Mas não se atribua isso ao PT quando é de um sistema que continua governando o Brasil e, de certa forma, dominando o Congresso Nacional. Por outra parte, nós temos que passar a analisar o que está ocorrendo. O ministro já disse que ele é a favor da liberdade de mercado. Fica difícil conversar com o ministro em relação a isso, mas vou colocar algumas ideias aqui. O senhor, em entrevista à imprensa, ministro, informou que o governo não vai intervir na política de preço da Petrobras. Maravilha! É uma espécie de uma religião liberal, que será, provavelmente, no próximo debate, a mesma do nosso representante do Instituto Milênio. A Petrobras, por sua vez, passou a utilizar como parâmetro de preços a variação do dólar e o preço do barril de petróleo no mercado internacional. Bacana! Nós temos autossuficiência de petróleo, podemos refinar tudo o que consumimos, praticamente, cerca de 95% a 97%, mas o Pedro Parente, que, além de presidente da Petrobras, era presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores, optou por reduzir o refino em 25% médios e facilitar a importação. Tudo bem. Isso significa, ministro, que se o dólar dobrar de valor e se os preços do barril de petróleo em Londres dobrarem de valor também, o brasileiro terá que pagar preço 4 vezes o atual pela gasolina e pelo diesel? Parece que a pergunta é lógica e a resposta é natural. Dentro desta visão liberal, é isso que vai acontecer. Segundo lugar, apesar de não serem assim considerados pelo ministro, pelo que colocou até agora, e pelo atual governo, os combustíveis no Brasil são preços públicos e, sendo assim, deveriam ser administrados pelo governo, como ocorre com outros preços públicos, tarifas de postais, água, esgoto, tarifa de ônibus e energia. Eu fico imaginando aqui um Pedro Parente dirigindo a SEDAI no Rio de Janeiro e dizendo que não presta contas mais às necessidades da população do Rio, mas que ele presta contas aos acionistas, os novos acionistas que investiram na empresa. Então, nós teríamos um caos exatamente igual a esse que nós estamos vivendo na Petrobras. A mesma coisa com a venda da Eletrobras. Esse controle de preços se dá mesmo com esses produtos ou serviços são fornecidos pela iniciativa privada. Por que não abrirmos a caixa preta e fazermos o mesmo com os combustíveis? E, em terceiro lugar, a quem interessa esse lucro exorbitante que a Petrobras auferiu no primeiro trimestre de 2018, de 6,98 bilhões de reais, ao povo ou aos investidores da Bolsa? Esse lucro se deu em função do aumento do preço do barril do petróleo, que saiu de 30 e foi para 80,
Mas se deu também porque o Pedro Parente, embora a Petrobras não tenha nenhum problema de crédito e a demanda por ações da Petrobras na Bolsa, inclusive de Nova York, seja brutal, optou por reduzir ativos, vender ativos, sacrificando a possibilidade de lucros futuros da empresa. Isto é parte da política que o ministro e o seu governo homologam com a defesa do liberalismo econômico e do mercado. Sacrifica o povo com combustíveis a preços elevados para agradar ao mercado e investidores da Bolsa. E há subsídio, sim. Quando nós estamos abrindo mão de tributos, estamos estimulando a importação. E no planeta Terra, ministro, os países sérios, que ainda acreditam um pouco na política keynesiana, que ainda tem uma visão para a recuperação da Alemanha de 30, com Horace Greeley e Hjalmar Schacht, com o Roosevelt nos Estados Unidos, né? Com a política keynesiana, diminuindo jornadas de trabalho e aumentando salários, toda essa visão keynesiana de investimento do Estado para recuperar o país na recessão, nós estamos atropelando isso tudo e partindo para uma visão de mercado que não vai a lugar algum. Eu acho que o Parente é um problema. A cabeça do Parente, a política do Parente, a venda de ativos compromete o processo todo. Agora, por outro lado, o que falta é governo. E cá, entre nós, por tudo que eu escutei até agora, está nos fazendo falta um ministro da Fazenda. Senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhor ministro,